Oi gente, bem-vindos a mais uma receita aqui no canal. E hoje tem uma rosca deliciosa e super fácil. Bora começar? Em um recipiente eu vou adicionar 1 xícara de leite morno, 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de fermento biológico seco, 5 gramas ou 15 gramas para quem usa o fresco. Vou misturar bem e em seguida vou adicionar 1 ovo inteiro em temperatura ambiente. E misturo bem novamente. E agora, gente, eu vou utilizar aqui a farinha de trigo, aproximadamente 3,5 xícaras, mas eu vou adicionar aos poucos. Adicionei também 1 colher de chá de sal. E agora é só misturar bem, até incorporar essa primeira parte de farinha. Agora eu vou adicionar 1 colher de sopa de manteiga em ponto de pomada, bem molinha. Misturo até incorporar a manteiga. E em seguida vou adicionando o restante da farinha aos poucos, até dar o ponto da massa. Lembrando que a quantidade de farinha pode variar para um pouquinho mais ou para um pouquinho menos. Nesse ponto aqui, gente, eu vou passar para a bancada e vou sovar aqui por aproximadamente 5 minutos, até que a massa fique bem lisinha e elástica. Agora vou colocá-la novamente aqui no recipiente. Vou cobrir com filme plástico e um paninho de prato e vou deixá-la descansando por aproximadamente 45 minutos a 1 hora, até que dobre de volume. Vejam só como ficou. Agora vou retirar o ar da massa e vou passá-la para a bancada. Vou polvilhar um pouquinho de farinha e em seguida, gente, eu vou ajeitá-la aqui com a mão no formato de um retângulo, para ficar mais fácil de abrir no formato que eu quero. E agora vou terminar de abri-la com o rolo, numa espessura de aproximadamente 3 a 4 milímetros, e só para terem como base de 50 por 35 centímetros, aproximadamente. E em seguida vou utilizar 1 colher e meia de sopa de manteiga, bem molinha em ponto de pomada, que eu vou espalhar somente sobre a metade da massa. Uma camada bem generosa. E a partir aqui eu vou adicionar meia xícara de açúcar e 1 colher e meia de sopa de canela. Vou misturar bem, lembrando que quem preferir pode utilizar também o açúcar demerara ou o mascavo. Agora vou espalhar aproximadamente 1/3 da quantidade dessa misturinha sobre a metade da massa que está com a manteiga. E agora é só cobrir com a metade da massa que está sem a manteiga e fechar bem aqui as laterais. Dou uma leve pressionada para retirar o ar e abro novamente com o rolo. E desta vez as medidas para mim foi de 25 centímetros por 55, aproximadamente. E agora a gente é só repetir novamente o processo, pincelando o restante da manteiga sobre a metade da massa. E em seguida cobrir com mais 1/3 da misturinha de açúcar e canela. E agora é só dobrar a outra metade de massa cobrindo tudo isso, fechando bem as laterais novamente para que fique bem vedada. Vejam só como ficou aqui, gente. Vou dar mais uma apertadinha para retirar o excesso de ar e estico novamente a massa com o rolo, desta vez formando um retângulo menor. Vejam só, gente, como eu faço para que fique bem certinho. Desta vez o meu retângulo aqui mediu 28 centímetros por 35. Vou reservá-la aqui um pouquinho. E agora, gente, eu vou utilizar 3 bananas não muito grandes. Vou descascá-las e cortá-las em rodelas. E para que elas não oxidem e fiquem bem clarinhas, eu vou espremer aproximadamente 1 colher de sopa de suco de limão. Misturei bem e em seguida vou colocá-las bem no centro da massa, arrumando bem. Olha só como é fácil, gente. Feito isso, vou espalhar sobre elas o restante da misturinha de açúcar com a canela. Olha só que delícia que vai ficar isso, gente. Em seguida, com um cortador de pizza ou uma faca, vou cortar a massa em tiras de ambos os lados, o mais simetricamente possível. A largura de cada tira aqui para mim, gente, foi de aproximadamente 3 centímetros. E agora é só pegar uma tira de cada lado, dar 3 torcidas e cruzá-las entre si, prendendo cada uma delas na base da massa. E agora é só repetir todo o processo novamente até finalizar todas as tiras, formando uma grande trança torcida.
Uma dica, gente, é fazer a última etapa de abertura da massa já sobre um papel manteiga, para fazer a montagem sobre ele. Assim ficará mais fácil de colocar na assadeira. Gente, olha só como é fácil de fazer, não tem segredo. Parece difícil, mas não é não, olha só. E fica um espetáculo, gente, com várias camadas. Finalizo aqui a ponta e coloco sobre uma assadeira, forrada com papel manteiga. Quem preferir pode untar e enfarinhar bem. Essa assadeira mede 40 cm por 30 por 2,5 de altura. Cubro com um filme plástico e um paninho de prato e deixo descansando por mais 15 minutos. Depois disso, vou pegar uma gema de ovo com 2 colheres de sopa de leite e misturar bem. E vou pincelar sobre a rosca. E para finalizar, eu vou utilizar aqui um pouquinho de açúcar pérola, que é opcional. Quem preferir pode utilizar o cristal ou o demerara. Feito isso, vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 a 40 minutos no forno. É só ficar de olho aí. E olha só que coisa mais linda que fica isso, gente. Fica cheio de camadas e é uma delícia. Olha só isso. Gente, é muito gostoso. Vale a pena fazer e conferir. É perfeito acompanhado de um cafezinho. Lembrando que quem preferir pode substituir a banana por maçãs. Gente, fica maravilhoso. Espero muito que vocês tenham gostado da dica do dia. Olha só isso, vale a pena fazer e conferir. Não é difícil, gente, vale a pena fazer em casa. É uma receita deliciosa e com ingredientes super simples que a maioria deve ter em casa. Bom, gente, por hoje é só, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!